Enquanto a gente vai aguardando os nossos companheiros chegarem, vamos todos nos aquietando, né? Vamos procurando uma posição confortável em suas cadeiras, procurando deixar a coluna reta, sem tensão. Vamos prestar atenção na nossa respiração, no ar entrando, no ar saindo. E vamos respirar calma e profundamente, como temos feito todos os dias. Mas como agora a gente está fazendo apenas um relaxamento, não há necessidade de contar a respiração, mas vamos procurar soltar o ar longamente. E ao soltar o ar, sintam todas as tensões se dissolvendo. Lembrem que a respiração é a chave do equilíbrio. Vamos levar o nosso pensamento até os nossos pés e relaxar os pés gostosamente. Relaxem os tornozelos. Vão soltando bem as panturrilhas, joelhos, coxas, para que a energia flua livremente pelas suas pernas. Relaxem bem toda a musculatura do quadril, relaxando e permitindo que o organismo volte ao seu equilíbrio, ao seu funcionamento normal. Relaxem toda a região do tórax, soltando a musculatura do peito, das costas. Relaxem bem os ombros, vão soltando a musculatura dos ombros. Larguem as tensões, larguem qualquer peso que estiverem carregando nos seus ombros. E vão relaxando os braços, antebraços, mãos. Relaxem agora o pescoço, soltando a musculatura ao longo do pescoço. Vão subindo até o couro cabeludo, relaxando a musculatura em torno das orelhas. Relaxem a mandíbula, os lábios. Vão soltando toda a musculatura da face, relaxando os olhos, as pálpebras, sobrancelhas, testa. Observem o seu rosto, calmo, tranquilo. E a paz vai preenchendo todo o seu ser, o equilíbrio, a harmonia. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual que nos ajuda neste momento. Os mentores deste trabalho, liderados por Itaporã, os mentores especializados em meditação, que vêm especialmente para nos ajudar, e vão, assim,
Vamos nos preenchendo de gratidão por este momento, por este encontro. E vamos pedir a presença de Jesus entre nós, pedindo ao nosso divino amigo que abençoe esta aula, que abençoe cada um de nós e nos ajude a encontrar o nosso próprio centro, a nossa essência, a nossa casa interior. E assim, amparados, ajudados, vamos pedir licença para iniciar a aula de hoje, com muita gratidão. Respirem calmamente, se der vontade, dá uma espreguiçada, que é muito bom, esticar um pouquinho os músculos, isso, sentir o seu corpo. Ai, que gostoso! Reparem que quando a gente espreguiça, dá vontade de bocejar, dá vontade de fazer uma respiração bem profunda. E a gente vai lembrando como é bom voltar à natureza. E a gente vai reparando que todo o processo que a gente vai aprendendo é um retorno às leis naturais. Simples assim. E queria cumprimentar a todos. Muito gostoso olhar para vocês, muito bom estarmos juntos novamente. E vamos, nós vamos ver hoje como que é o processo que acontece a meditação. Porque o que importa realmente para nós começarmos a meditação é encontrar a técnica certa, é entender a técnica, aplicar a técnica. Porque o estado meditativo vai variar de pessoa para pessoa. As sensações que você tem são variáveis, mas você só vai chegar nesses estados meditativos aplicando corretamente a técnica. Por isso a gente vai falar um pouco mais a respeito da técnica. E essa técnica vai valer para qualquer tipo de meditação. Lembrando novamente que é um processo autoinduzido. Isso é muito importante. Aí a pessoa fala, mas eu fiz uma meditação guiada, foi tão gostoso. Que bom! Mas você pode entrar num estado hipnótico e não num estado meditativo. Tá? Por isso que é importante a gente aprender a autoinduzir a meditação. Tá? E é isso que a gente vai aprender durante o curso inteiro, a autoindução. Ou seja, sou dona da minha casa mental. Então, é tomar essa consciência, porque quanto mais consciência nós temos de nós mesmos, mais percebemos quando é que estamos sendo induzidos por outras pessoas. Nós vamos conseguindo discernir o que é meu, o que não é meu. E isso é fundamental. Vamos iniciar então. Vou começar aqui. Deixa eu começar. Isso, está todo mundo enxergando, né? Olha só, estou falando de fazer o processo, né?
a parte, que seria a parte científica realmente da meditação. Onde é que a gente começa? A respiração. Então, na primeira aula, falamos bastante sobre respiração. A aula passada, então, foi inteirinha sobre a respiração. Então, é para não esquecer, gente, que é fundamental a respiração. Peraí, eu não estou conseguindo passar para o próximo. Ah, consegui. Lembram? Ela tem que ser nasal, é fundamental. Nada de inspirar pelo nariz e soltar ar pela boca. Precisa ser nasal. Precisa ser abdominal, porque a respiração abdominal é relaxante, é natural, é a respiração que todos os mamíferos usam. Então, a gente precisa aprender. Quem ainda não consegue fazer a respiração abdominal, treinem. E precisa ser silenciosa. Ninguém precisa escutar sua respiração. Então, silenciosa, lenta. Lembra? Inspira em 4 tempos, expira, perdão, inspira em 3, expira em 6. Então, ela é lenta. Harmônica. O que significa respiração harmônica? Que tem uma harmonia. Se tem harmonia, ela tem ritmo, né? Se uma pessoa está em desespero, chorando, como é que é a respiração dela? Não é assim? Então, ela não consegue nem respirar direito. A respiração fica totalmente desritimada. Então, só pelo fato de conseguir respirar tranquilamente, e essa harmonia a gente vai conseguindo fazendo a contagem, tá? Para chegar na respiração harmônica. E vamos então estudar agora o princípio operacional básico da meditação. Como é que ela funciona? Para começar, nós sempre colocamos uma âncora. Eu já comecei a falar isso nas outras aulas. O que é a âncora? É aquilo que é o foco da nossa consciência. A gente vai focalizar uma determinada âncora. A âncora que a gente está usando, qual é a respiração? Que é a âncora mais usada por todos os meditadores. É a respiração. Ou seja, focar na respiração. Só que nós estamos usando 2 âncoras. Foco na respiração mais contagem da respiração. Então, 2 âncoras seguram melhor do que uma âncora só. Isso é para quê? Para a gente conseguir focalizar o nosso pensamento. Colocar toda a nossa energia na âncora. Se nós permanecermos na âncora, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma redução de envolvimento. Começa a acontecer um relaxamento muscular, vai havendo uma diminuição do metabolismo corporal. Tanto é que eu já mencionei isso na aula passada, que a meditação provoca uma diminuição do metabolismo corporal em cerca de 10 a 20 minutos de meditação, consegue essa redução que é conseguida com muitas horas de sono, tá? Aí, você está na âncora, conseguiu essa redução de envolvimento, o relaxamento muscular, você passa a não se envolver mais com o que está acontecendo à sua volta. Então, aconteceu um barulho lá fora, aconteceu uma buzina,
né? Muitas vezes a pessoa fala assim, puxa, a vida estava um barulho lá fora. Aí a pessoa fala, ah, não escutei, porque ela estava totalmente focada na sua âncora. Isso vai provocar o quê? A redução da lógica. O que é a redução da lógica? É um estado modificado de consciência, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, você está na âncora. Ficou na âncora, você vai ter uma redução de envolvimento, vai ter um relaxamento físico, vai entrar numa diminuição do metabolismo corporal, vai haver essa redução da lógica, tá? Que eu vou explicar um pouquinho, daqui a pouquinho eu explico melhor o que é essa redução da lógica. Só que aí vai acontecer uma coisa, você vai perder o relaxamento da lógica. Por que acontece isso? É que a sua mente está tão acostumada a tomar conta de tudo o que acontece no seu cérebro, nos seus pensamentos, que quer puxar você, tirar você desse estado de redução da lógica, tá? Então, sem que você perceba, você perde. Aí, quando você percebe, você está pensando em alguma coisa que não tem nada a ver. Você não percebe acontecer essa perda de relaxamento da lógica. Quando você vê, já aconteceu, já perdeu. O que você faz? Imediatamente, quando você percebe que perdeu, você vai voltar para a âncora. Simples assim. Ou seja, você tem que saber que é natural, é normal você perder esse relaxamento da lógica, tá? Faz parte do processo. Aí você vai fazer o quê? Imediatamente volta para a âncora. Não pense mais nada, não briga com você, porque é natural, tá? Então, é esse processo que vai acontecer. E o que é esse relaxamento da lógica? É um estado modificado de consciência. E esse estado modificado de consciência dá para ser captado através de eletro, através dos exames de imagem, dá para perceber esse estado modificado de consciência. Ele pode ser também explicado como um estado de autopercepção não sensorial e sem a participação da lógica. Por incrível que pareça, você só entende exatamente o que significa isso quando você está no estado. Você é um estado de percepção muito apurado, mas sem a participação da lógica, ou seja, sem pensar sobre isso. E também a gente pode chamar de estado de pura existência. Simples. Isso nós vamos estudar mais para frente, vamos entrar mais no que significa tudo isso. Vocês vão compreendendo à medida em que a gente vai trabalhando. Como é que a gente faz para atingir o relaxamento da lógica? Para começar, não analise nada. Porque analisar é, é uma função da lógica. Se você está querendo atingir o relaxamento da lógica, você não pode analisar. Então, o que seria analisar? Por exemplo, estou fazendo ali, estou na âncora, estou respirando, estou contando, aí
Aí me vem assim, bom, eu estou fazendo tudo direitinho, vamos ver se eu vou conseguir. Estou analisando o que eu estou fazendo. Será que eu estou fazendo certo? Ou seja, tire qualquer análise, entregue-se ao que você está fazendo. Que mais? Não julgar. Isso é uma coisa também difícil, porque você não pode ficar julgando do tipo, isso é bom. Bom é julgamento. Isso é ruim, é julgamento. Não vou conseguir, é julgamento. Ai, que delícia, olha que estado maravilhoso que eu estou. Pronto, você já perdeu. Perdeu a lógica, tá? Perdeu o relaxamento, perdeu o estado modificado de consciência. E não criar expectativas. Esse também não é muito fácil. O que pode acontecer? Eu estou ali, estou respirando, estou contando e tudo isso, e fico assim, eu vou conseguir, eu vou chegar no relaxamento da lógica. Ou seja, eu estou com expectativa de conseguir alguma coisa. Eu vou sentir paz. O que é isso? Eu estou colocando uma coisa lá para frente. Então, não crie expectativas. Teve uma aluna num curso presencial que quando eu dei essa aula, ela falou assim, nossa, agora eu entendi. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, ela já tinha feito curso de meditação, e ela falou que uma vez ela se sentiu tão bem, era uma coisa tão maravilhosa que ela estava sentindo, que no dia seguinte ela foi meditar de novo, mas já querendo chegar no estado que ela tinha chegado um dia antes. Só que o que aconteceu com ela? Nunca mais ela conseguiu. Ela ficou tão frustrada que parou. Ela não meditou mais. Por quê? Porque ela estava com a expectativa de chegar naquilo que ela já tinha chegado. Mas você só chega se não tiver expectativa, tá? E não acompanhar a sequência de pensamentos. Esse quadrinho aqui é mais uma brincadeira, né? Quando você chega e fala assim, não pense nisso, né? É igual dizer, não pense no elefante com bolinhas amarelas, né? Imediatamente você vem a imagem do elefante com bolinhas amarelas. Então, se você começar a se dar ordens e tudo isso, ou tentar controlar isso, vai acontecer o que aconteceu na última figurinha ali, ó, tá toda desanimadinha, né? É, o que aconteceu? Essa é a perda do relaxamento da lógica, tá? Você perdeu. O que aconteceu? Seu pensamento te levou para outro lugar. E quando você vê, você está lembrando da conta que você tem que pagar amanhã, da lista do supermercado, do que você vai ter para fazer. E você nem percebeu como é que você chegou nisso, tá? Então, o que você faz? Você não vai falar, não pense sobre isso. Você vai voltar para a âncora, tá? É fundamental. Volte para a âncora, que isso vai fugir todos esses pensamentos, tá? Não acompanhe a sequência de pensamentos, que ela vai te levar para muito longe. Bom, esse aqui, deixa eu fechar aqui, só que eu não estou conseguindo. Consegui. Bom, gente, e vamos conversar então um pouquinho sobre isso. Não sei por que eu levantei a mão ali, mas deixa eu abaixar a mão. É,
Bom, vai ficar mais fácil se vocês me fizerem perguntas. Alguma coisa que vocês não entenderam do que nós vimos até aqui? Essa questão da, da âncora, que é o foco de atenção, né? Isso aí já tá... Pode falar, Cristina. Boa noite, gente. Boa É, noite. a âncora seria, por exemplo, o que representa em alguns tipos de meditação, um mantra, né? Uma, Também, um mantra é uma âncora. sim, Ou é, seja, você se concentra. Nós vamos fazer também meditação com mantra, tá? Para tá, experimentar. tá, Outra coisa, por exemplo, os monges coreanos, né, budismo coreano, eles costumam fazer caminhada meditativa. Eles vão prestando atenção no pé, tocando o chão, e na respiração, né? Então, o que, que é a âncora que eles estão usando? É a própria caminhada, a sensação do pé e a respiração. Então, tá, eles estão meditando, estão usando as âncoras, mesmo que eles não deem o nome de âncora, mas é âncora, sim. tá? Outra coisa que eu queria, Ah, é uma dificuldade às vezes, né? Às vezes a gente está saindo de uma situação complexa ou tensa, ou às vezes é, algum tipo de conflito, alguma preocupação, né? É, eu sinto dificuldade, assim, eu preciso de um tempo que eu acho meio longo para conseguir esvaziar para poder começar a fazer uma meditação, sabe? E eu queria te ouvir sobre isso, porque isso tem dia que eu falei, "Ih, hoje eu não vou conseguir, porque minha cabeça está, né? E, olha, a gente tem um truque muito bom que pode usar nesses casos, que é fazer a meditação caminhando. Como é que funciona essa meditação? Você vai andar num lugar que você tenha uma certa segurança. Por exemplo, se você for andar no quarteirão, ande em toda a roda do seu quarteirão, não vai atravessar a rua, nada disso. Ou se tiver um espaço onde você possa caminhar também. Aí você vai caminhar contando os passos. Então, você vai contar 4 passos para encher os pulmões, 4 passos para esvaziar os pulmões. Nessa meditação caminhando, o seu olhar é para baixo, tá? A um ângulo assim de mais ou menos 45 graus para baixo. Então, você vai olhar para o chão, logo à sua frente. Então, o olhar voltado para o chão, né? Não é bem pertinho de você, não, é mais adiante, tá? Então, você vai contando os passos. 4 passos para encher os pulmões, 4 passos para esvaziar. Essa âncora é muito poderosa, tá? Depois de uma volta no quarteirão, você não tem mais preocupação nenhuma, tá? Experimenta, depois você me conta. Tá bom, Cristina? Vamos lá, Rita, o que que é? Quando você divaga, né? Você disse que o que puxa a gente é a questão da respiração. Eu consigo, né, me sentir presente no momento presente, ou seja, que eu tenho que estar ali. Eu ia exatamente perguntar se além da respiração, mas você acabou de falar a meditação caminhando, se além da respiração eu teria uma outra âncora. Eu sei que a respiração é poderosa, porque realmente, né, ela me traz de volta. Mas você acabou de dar a questão da meditação caminhando, que então tem além dessa meditação que a gente faz da respiração. É lógico que essa aqui também é com respiração, mas é um outro jeito, né, do caminhar. Isso. Ok. Isso. O importante na meditação caminhando é que a inspiração e a expiração tenham exatamente o mesmo tempo.
tá? Então, vamos supor, não, quatro passos é muita coisa para mim. Eu prefiro três. Três eu me senti bem. Então, são três. Três para encher, três para esvaziar. Três passos enchendo os pulmões, três passos esvaziando os pulmões, tá? Eu dei o quatro, que é a média. Pode falar, Rita. Agora é Ah, a já outra falei. Rita. Agora é outra. Agora é a É Rita coisa de Rita, agora é xará, a Rita Rita. Ribeiro. Eu preciso mudar, acho que eu vou pôr Rita de Cássia, acho que fica mais fácil. Pode É, ser. pode ser, né? Eu vou mudar depois. Tá, Sheila, tá. quando você fala, quando a Cristina falou em mantra, por isso que eu levantei a mão. Eu tenho dificuldade do contar. Eu acho que o contar me, me leva para um lugar assim, eu fico mais excitada, parece que eu aumento a quantidade, porque eu sou reikiana. Então o mantra parece que me deixa mais Olha, centrada. o que que acontece? Quando você recita ou canta o mantra também tem o seu ritmo, né? Então você vai ter um ritmo, porque eu falei de contar a respiração, porque você vai entrar na harmonia, no ritmo, né? Então, Mas mas quando eu conto, parece que eu me apercebo, quando eu começo a contar, mas aí depois vou abaixo de novo, vou devagarzinho, vou no 3 e vou no 4. Eu não vou a mais porque eu tenho um problema respiratório, eu percebo que eu não consigo. O inspirar, ele parece que não fica tão longo, sei, ele é mais curto. Eu olha, já vi você explicando isso, que realmente não consegue. E de vez em quando eu preciso dar uma inspirada maior para eu voltar ao ritmo. Eu sinto olha, isso. eu vou dar um exercício, eu vou pedir para todo mundo fazer, só para a gente perceber. Vocês vão respirar fundo, soltar o ar, fazendo uma contagem. Vejam em quanto tempo vocês conseguem soltar o ar. Até soltar todo o ar, tá? Então, inspira, É no máximo 5 sofrido. tá Para bom. mim é 4. Agora, nós vamos fazer o seguinte: vocês vão inspirar e na hora de soltar o ar, vocês vão soltar fazendo assim, ó. Tá? É isso aí que vocês vão fazer. Contem em quanto tempo vocês conseguem emitir esse som. Hum, O meu deu 7. Para tá? você ver, o contar me complica a vida, eu acho. O falar, Certo. é o falar mentalmente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Isso não sei se fica muito lógico para mim, fica muito matemática. Eu acho que é isso. Não Então, sei. por isso que para você que tem asma, mantra funciona muito bem. Por quê? Porque todo mundo percebeu que vocês soltaram muito mais longamente o som, quando foi o som do que foi quando foi só a respiração. Deu para perceber isso, não deu? Então, você pode fazer isso, tá? Por exemplo, quem gosta do mantra Om, não, quando se faz o mantra, como é que funciona? Você não tem que deixar que ele fique muito longo, não é isso. Você emitir o som e é como se você fosse junto. Você vai junto. Você não está competindo. Não é uma competição. É simplesmente um deixar acontecer. Quando a gente fez agora há pouco, que a gente faz
Isso aí era para... Vamos ver quanto que a gente aguenta, tá? Então, era para testar isso. Mas se você está fazendo um mantra, o que que você faz? Você apenas solta o som, é como se fosse acompanhando, ele está acontecendo e você está acompanhando. Aí você enche os pulmões e aí você vai acompanhando, tá? Concentrando ali, totalmente presente no som, sem analisar, sem julgar, sem criar expectativa. Lembre-se disso. Decora. Não analisa. Não julga. Não tem expectativa. Tá? Então, você pode Combinado. mudar a sua meditação para essa. Inspira, mas tenha consciência de que o mantra que você está fazendo é a sua âncora. Tá. Aí depois você Ele não vai ver você significa nada, ele é só âncora. sua Não âncora. levar um significado para ele. Isso. É Rita Rios. Rita, até isso a gente é igual, né? Porque eu sou asmática também. Ah, Eu vi isso na semana retrasada, que eu faltei semana passada, eu Pois ouvi é. isso. Eu vou, na realidade, Sheila, eu faço Pilates, então eu sou obrigada a tentar respirar melhor, né? Faço há 10 anos. Mas, assim, eu fui até o 4. Quando eu fiz a respiração sem o mantra, eu nunca tinha tentado mais, né? Eu cheguei ao 7 igual a Rita. Mas eu vou tentar, eu vou passar para o 5, tá? Na respiração mesmo, só com a respiração. Vou fazer os dois, vou fazer o mantra e respiração. E depois não vou analisar depois, para saber o que fica melhor. isso. Tá ok. Depois me conta. Para algumas pessoas, funciona também colocar música. Quando eu falo música, é música New Age, música sem letra, tá? É música tipo Áureo Corrá, que não tem envolvimento emocional. Mas para algumas pessoas, aliás, para a maioria das pessoas é muito bom. Para muitas pessoas não é bom, não funciona. Então, por isso eu não posso dar para vocês, tem que ser assim, tá? Tem que ser o quê? Tenha uma âncora, fique na âncora, tá? Para o nosso cérebro, ficar 100% na âncora, sabe o que significa? Você botar um elefante em cima da cabeça de um alfinete. É missão impossível. Por isso que a gente acaba fugindo, tá? Por isso que a gente acaba fugindo. Mas se você ficar, se você persistir, aí você vai entrar nesse estado alterado de consciência, tá? É seguir direitinho a técnica é que vai fazer a gente entrar no estado alterado de consciência, tá ok? É, é incrível que, com o passar do tempo, chega-se, isso tudo é comprovado por imagens, tá? A uma sincronicidade gama de alta amplitude. Ou seja, mapeando o cérebro, os dois lados do cérebro, os dois hemisférios, brilham igual. Se acende igualmente aqui na parte de trás, que é um mecanismo de integração neuronal. E isso a gente vai estudar lá para frente, tá? Eu só estou dando um spoilerzinho aqui para a gente perceber essas coisas. Vai ter mudanças neuronais a curto e a médio prazo, tá? Só que é igual fazer musculação. Você não vai desenvolver músculo olhando vídeo de musculação, né?
Então, você vai ter que desenvolver, fazer uma musculação neuronal, que é a meditação, tá? Com a idade, o que acontece? Sabia que o cérebro diminui de tamanho, gente? Aí, com a meditação, vai acontecer o quê? O cérebro aumenta de volume, ele cresce, tá? E uma das coisas também muito importantes, nos nossos neurônios, nós temos os telômeros. O que é o telômero? É como se fosse um rabinho do, do, do DNA. Esse rabinho, você vai perdendo conforme vai havendo a renovação celular. Vai tendo a renovação celular e esse telômero vai diminuindo. Quando acabar o telômero, não tem mais recuperação celular. E o nosso corpo está o tempo inteiro tendo essa renovação celular, certo? Então, antigamente se dizia que você só vai diminuindo até acabar. Aí, o que acontece com a meditação e com prática de yoga também, o telômero volta a crescer. Por isso que traz mais longevidade, a pessoa tem mais jovialidade, tá? Tudo isso acontecendo por conta da... Sueli, você está levantando a mão? Não, é que eu lembro que na outra vez que você deu o curso, você comentou da meditação e o Alzheimer, o quanto é importante a meditação e a diminuição da incidência do Alzheimer futuramente, né? Quanto mais você É, pratica, porque o cérebro aumenta e aumenta o telômero e você tem mais funcionalidade cerebral. Eu lembro que você falou isso, eu exatamente. lembrei disso agora. Exatamente. Bom, isso tudo a gente vai estudar mais para frente. Eu só estou dando esses pontos para que a gente comece a despertar para isso, tá? Porque é tanta informação que às vezes é preciso ir repetindo também, viu? Porque é muita coisa. Pode falar, Márcia. Né? Só um ponto, com relação à âncora, você acha que é o efeito visual, assim, tipo, ficar vendo uma foto de um pôr do sol, fixar nesse pôr do sol, ou numa paisagem, isso também funcionaria como âncora? Ou... Isso é uma âncora visual, tá? A âncora visual é possível, sim, tá? É, pode ser um ponto na parede. O que acontece na âncora visual? Os maiores estímulos para nós vêm através da visão. Então, você ficar fixa na âncora, fantástico, se você conseguir, muito bem. Se for uma paisagem, por exemplo, você pode se perder na paisagem, tá? Normalmente as âncoras visuais, elas são muito simples. Por exemplo, um triângulo na parede. É simples. Né? Um ponto, um prego na parede, uma âncora visual. Tá? Qual é o perigo? Você está ali, aí passa alguém aqui do lado. Então, é difícil você não prestar atenção que passou alguém do seu lado. Né? Uma âncora também visual que você pode ter, se você tem um lugar onde você pode ficar bem tranquila, é ir num jardim e ficar olhando para uma flor. É uma âncora visual. ou Tá? talvez, Hã? desculpe, talvez imaginar, né, de olhos fechados, você imaginar um pôr do sol e fixar naquele sol, por exemplo, se pondo, não você... Essa pode ser uma âncora, sim. Tá? É uma âncora mais sutil.
Eu estou dando âncoras mais fortes. Com o passar do tempo, a âncora ela pode ir se utilizando. Sempre você precisa ver o que está funcionando para você, tá? Para servir de âncora mesmo. O que acontece? Vamos imaginar que você entrou numa sala, mas é uma sala que é igual a Matrix. Todo mundo aqui assistiu Matrix, né? Se não assistiu, assiste o que é bom, tá? Então, então você entrou nessa sala e tem uma corda daqui, da porta onde eu entrei, até lá na frente a porta de saída. A âncora é essa corda. Eu tenho que atravessar essa sala inteira. Aí, de repente, eu solto a corda. Quando eu solto a corda, eu já começo a voar dentro dessa sala. Até que, de novo, eu vejo a corda, eu consigo segurar a corda. E aí eu vou indo sempre em direção do quê? Daquela porta. Então, as minhas âncoras, a corda que eu estou segurando, a porta para onde eu me dirijo. No momento em que eu solto a âncora, perco a âncora, eu passo a ficar flutuando dentro da sala. Para alguns, essa imagem ajuda. A imagem da Matrix. Tá? Então, a meditação seria mais ou menos isso. Seria fazer esse percurso dentro desse espaço. Tá? E você precisa estar na âncora, porque senão você vai sair voando. Mais alguém tem alguma pergunta? Opa! Se vocês repararem, como é que são a maioria dos nossos pensamentos? Porque a cabeça não para, né? É uma fábrica de pensamento, está pensando o tempo inteiro, tá? Nós estamos aqui conversando, vocês estão prestando atenção, e a sua mente, ao mesmo tempo, está pensando um monte de coisa. Está fazendo deduções, está não sei o quê, está lembrando, tal, tal. Mas, normalmente, como são os nossos pensamentos? Se a gente analisar bem, a maioria deles não são banais. Você não passa 24 horas por dia filosofando. Então, a maioria dos nossos pensamentos são banais. Muitos pensamentos também negativos, quando você se habituou a ter pensamentos negativos. Pensamentos positivos, quando você se habitua a ter pensamentos positivos. Mas a maioria deles banais. Se você não tiver esses pensamentos, não vai te fazer falta nenhuma. Não é verdade? Alguém discorda? Não, né? Isso. Aí você vai e assiste uma novela e fica pensando na novela, né? Assiste um filme e fica pensando no filme. Ou então conversa com alguém e fica rememorando, palavra por palavra, tudo que foi dito, né? Então, é disciplinar o caos. É isso que nós vamos tentar fazer, disciplinar o caos. Tá? Ou no WhatsApp, enquanto faz outra coisa. Né? Exatamente o que colocaram aí no chat. Bom,
Vamos fazer uma meditação, então? Agora, eu vou dar uma meditação para vocês, que não vai ser a sua meditação do dia a dia, mas vai te abrir novas portas. O nome dessa meditação é Meditação do Coração de Atisha. É uma meditação, eu esqueci a origem dela agora, é budista. O que é essa meditação? É você entrar dentro de você. É para acolher a si mesmo. E aí você percebe o quê? Que hoje, durante o dia, você sentiu raiva. Aí você chegar, vai até esse ponto onde você sentiu essa raiva, você vai inspirar essa raiva e vai trazer para o seu coração. Então você vai mentalizar que essa raiva que você sentiu, você está acolhendo no seu coração. Quando você faz isso, o coração tem um poder incrível, é um poder de transmutação. Então você inspirou, trouxe, acolheu amorosamente e expirar amor. Então, acolher todas as nossas mazelas. Acolher os nossos sentimentos que nos machucam. Acolher aquilo que aconteceu e que nos machucou. Acolhe no seu coração ao inspira aquilo. Expire amor. Isso também é para a gente aprender o seguinte: por muito tempo, e ainda muita gente ensina dessa forma, que é inspire amor, expire toda a raiva que você tem, inspire alegria, expire a tristeza, inspire todas as coisas boas, expire todas as coisas ruins. Para onde está indo tudo que você está inspirando? Ó, está ficando tudo aqui. Então, agora é outra coisa, é transmutar, porque nós estamos lançando isso em nós mesmos, na nossa atmosfera fluídica, na nossa aura, e estamos lançando no espaço. Então, nós estamos, quando a gente expira a negatividade, nós estamos poluindo a atmosfera fluídica nossa e do nosso ambiente. Então, vamos inspirar aquilo que nos prejudica, mas inspirar de maneira amorosa, acolhedora, para nós aprendermos a ser mais compreensivos, mais amorosos. Porque essa meditação, deixa eu explicar mais um pouquinho, depois você fala, viu, Cristina? Essa meditação, ela vai num crescente, tá? Porque nós vamos fazer a meditação só nós,
tá? Porque essa meditação depois passaria para o entorno, depois passaria para a família, depois passaria para a humanidade toda, absorver todo o mal deste planeta. É muito crescente, mas nós vamos começar com esse pouquinho, acolhendo a nós mesmos, acolhendo as nossas mazelas. Pode falar, Cristina? Eu estou assim pensando nesse acolhimento, né? Você tem que ter um sentimento predominante nesse acolhimento, né? E enquanto você falava, eu fiquei com dificuldade de compreender qual o sentimento de acolhimento, assim, que eu conseguiria acolher alguma coisa que tenha sido pesada, tenha sido difícil. Então, eu pensei que se talvez, não sei se faz sentido, por isso estou perguntando, talvez um sentimento de humildade, de aceitação. O que É você... isso, é isso. De humildade, de aceitação, para que uma é autoconhecimento também. E para esse autoconhecimento, a gente tem que ter acolhimento conosco, porque nós não nos conhecemos. Porque às vezes acontece determinada coisa, você fala assim, meu Deus, como foi, como é que eu tive uma reação dessas? Eu não me conheci, não me reconheci naquela situação, tá? Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais fácil fica. E a gente só consegue isso entrando em nós mesmos, tá? Vamos tentar com tranquilidade, sem analisar, sem julgar, percebendo, sentindo, acolhendo, transmutando, expirando amor, tá? Então vamos. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos começar.
Vamos voltando devagarzinho. Essa foi uma âncora sutil, que é a âncora do sentimento. Ela é bem sutil. Alguém gostaria de comentar como é que foi essa meditação, que eu dei bem curtinha, 4 minutos apenas, tá? Para não abusar de vocês. Irani, fala. Nossa, olha, eu achei assim fantástico, maravilhoso, foi emocionante. Na outra vez que você deu, no outro curso que eu fiz, acho que foi na primeira vez, eu não tinha entendido, eu não tinha conseguido. Hoje, assim, foi maravilhoso, muito bom, muito bom. Ótimo. Vocês viram? Não é a primeira vez que ela está fazendo. Da primeira vez é difícil, tá? Mas todo mundo chega lá, tá? Isolda, você não quer falar alguma coisa, Isolda? Fiquei pensando, então fui escolhida. Sim, não, é muito bom. Eu ainda não estou conseguindo me conectar tanto, e tentando não me cobrar para que eu possa conseguir fazer o melhor uso, né, dessa função que é o respirar. Mas hoje, assim, eu me esforcei bastante, porque, como você falou, quando você tem algo, hoje eu tive um grande aborrecimento. Então, eu tentei fazer nessa busca de acolher, de compreender, de aceitar, né? Para que passe. Então, foi bom. Foi bom? Ah, que bom, que bom. E quando tiver um grande aborrecimento, lembra da caminhada meditativa, tá? Quando estava sendo falado, eu lembrei que é porque, assim, aonde eu moro é um pouco mais difícil de fazer, mas eu, na hora, estava lembrando, quando a colega perguntou, sobre um jardim que tem no prédio. Talvez dentro desse jardim seja possível. Isso, exatamente. Muitíssimo obrigada. Nada. Pode falar, Cristina. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente inspira o amor, o que aconteceu comigo é que eu dirigi o amor para alguém. Eu precisei pousar o meu amor em alguém. No caso, foi num cachorro que eu encontrei hoje, sabe? Eu usei porque eu abracei esse cachorro, não é um cachorro meu, e eu senti muito carinho por ele, muito afeto, muito profundo. É um cachorro do meu vizinho. E assim, quando me veio o expirar, eu desconectei daquilo que eu inspirei e depositei o sentimento no cachorro. Foi muito boa a experiência, mas não teve uma conexão com aquilo que eu inspirei, sabe? Uhum. Tudo bem, Isso, tudo bem. tudo bem? Não vamos analisar, não. Foi assim, tudo bem, Uhum, tá? Mas tente ficar mais genérico, sabe? Expandir. tá, Porque, se reparou, a, a ideia era, né, inspirar e expirar amor. Expansão, expansão, tá, tá? Você levou, tá tudo bem, tá tudo certo, tá. tá? Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém quer fazer alguma questão? Sheila. Posso chamar de você de Sheila? Claro, é o meu nome. Eu ainda. Não, eu pensei em te chamar de professora. Mas, enfim, eu ainda não cheguei profundamente. Mas tem uma pessoa atrás aqui, ó,
que está Ah, participando profundamente da meditação. oh, que bonitinho. Gente, vocês sabem que os bichos fazem isso mesmo? Se você começar a meditar com frequência, se você tem gato, cachorro, ele acaba ficando do lado e a gente sente que está meditando junto. Sim, a gente tem percebido depois da primeira aula que ela relaxa muito, muito. É, é muito legal. É isso aí, gente. Então, eu espero que vocês continuem usando as suas âncoras, agora com mais consciência, né? Com mais consciência, para que a gente fique realmente focado na meditação. A técnica é essa, é ter a âncora, que vai levar a, essa calma, essa redução do metabolismo, vai levar na redução da lógica, você vai perder, faz parte, tá? O que você não pode fazer? Desistir. Isso proibido, tá? Não desista. Fique, que vai ter resultado com certeza absoluta, tá bom? Não se esqueçam, qualquer dúvida, alguma questão de que vocês tenham, pode me passar o WhatsApp, tá? No grupo tá lá o meu nome, é só, eu respondo todos os recados. Assim que eu posso responder, eu respondo. Tá ok? Então, espero que vocês, então, continuem nessa jornada, tá bom, meus queridos? E só uma coisinha que eu esqueci de falar, para a aula que vem, eu vou colocar no grupo também, tá? Para a aula que vem, leiam o capítulo 10 do livro Nosso Lar. Nós lemos o 9, quando falou da respiração, né? Agora, capítulo 10, No Bosque das Águas. E também no livro Saúde, A Água que Bebes, e O Mar e a Vida. 2 capítulos do livro Saúde. Tá ok? A aula da semana que vem, muitos consideram a melhor aula do curso, tá? Então, não percam. Um beijo para vocês, meus queridos.